Ansiedade, o estrangulamento da alma. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? LC 12.25. Você é uma pessoa ansiosa? Vive se remoendo por dentro? A palavra ansiedade, na língua grega, significa estrangulamento. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. A ansiedade é o mal mais democrático do século, pois atinge grandes e pequenos, pobres e ricos, doutores e iletrados, religiosos e ateus. Jesus disse que a ansiedade é inútil, pois ninguém pode acrescentar um côvado à sua existência por mais ansioso que esteja. Também a ansiedade é prejudicial, pois é uma forma de preocupação com o que ainda não está acontecendo. Está provado que 75% das coisas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. E se acontecerem, vamos sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentá-las. Ansiedade é apostar no fracasso e assumir o controle da vida em vez de confiar em Deus e descansar em sua bondosa providência. Ansiedade é pecado, pois é um sinal de incredulidade. Jesus disse que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Devemos, antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Riquezas no céu. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Ansiedade, asfixia emocional. Lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pi 5.7. Somos a geração mais afetada da história pela ansiedade. Muitas pessoas vivem sob poder dos calmantes. Não vivem tranquilas hoje por causa do medo do amanhã. Antecipam problemas e sofrem por eles em vez de enfrentá-los na hora certa. Ansiedade, porém, não fortalece nossos braços, desidrata nossas forças. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio e sufocar. Talvez você esteja assim, sem ar para respirar. Talvez você esteja esmagado debaixo de um rolo compressor, achatado por circunstâncias adversas e relacionamentos quebrados, com suas emoções amassadas e seu coração partido. Talvez o medo e a dúvida assaltem todos os dias a sua alma e você não consiga mais conciliar o sono.
Jesus tem o remédio certo para a sua cura. Ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. O apóstolo Paulo exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz: lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Você não precisa viver estrangulado pela ansiedade. Você pode confiar em Deus e descansar nele. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Saudações. Escrevo a vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Bênção. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Não tenha medo, tenha fé. Então, lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? MS 4.40. O mar estava agitado e os discípulos de Cristo estavam em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus, num tom de censura: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar, e então, perguntou aos discípulos: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para a outra margem. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, que mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé e não medo porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos mares revoltos e ainda o medo nos assalta, mas se colocarmos nossos olhos em Jesus poderemos ter fé e lançarmos fora o medo. Portanto, não tenha medo, tenha fé. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada.
Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Calma, Jesus está no controle. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. MT 14.27. As tempestades da vida, muitas vezes, são inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis. Chegam de súbito e nem sempre conseguimos triunfar sobre elas. As tempestades revelam nossa impotência e assolam a nossa alma com muitos temores. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade, no agitado mar da Galileia, assaltados pelo medo. As ondas açoitavam implacavelmente o barco deles e o naufrágio parecia ser o desfecho inevitável dessa tragédia. Quando a esperança de salvamento já se havia dissipado, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi ao encontro deles andando sobre o mar revolto. Ao verem-no, mais assombrados ficaram e, tomados de medo, gritaram: É um fantasma! Jesus, porém, lhes disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus vislumbrou uma tempestade mais avassaladora dentro deles do que fora deles. O maior problema deles não era a circunstância, mas o sentimento. Jesus os liberta do medo com sua presença e com sua palavra, mas os liberta da circunstância tempestuosa caminhando sobre as águas. Jesus estava mostrando que as ondas que conspiravam contra seus discípulos estavam literalmente debaixo dos seus pés. Jesus é maior do que nossos problemas. Por isso, não precisamos ter medo, pois Jesus está no controle. Ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: Isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. E Jesus disse aos discípulos: Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Não temas, crê somente. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. MC 5.36. A vida não é indolor. Circunstâncias ruins acontecem com pessoas boas. Tragédias desabam sobre a cabeça de crentes e descrentes. Jairo era chefe da sinagoga. Era um homem temente a Deus e amado pelo povo. Jairo estava aflito.
Sua filha única estava à beira da morte. Ela tinha apenas 12 anos. Embora Jairo fosse um homem rico e religioso, estava em apuros. Seu dinheiro não pôde socorrê-lo. Sua religião não pôde ajudá-lo. A morte estava rondando a sua casa para levar precocemente sua filhinha. Nessa hora de desespero, Jairo vai a Jesus e se prostra diante dele e suplica por ajuda. Quando Jesus estava a caminho da sua casa, Jairo recebeu o recado de que sua filha já estava morta. Foi nesse momento de desespero que Jesus lhe disse: Jairo, não temas, crê somente. Quando Jesus caminha conosco, não precisamos ter medo de más notícias. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus caminha conosco, a fé triunfa sobre o medo e a esperança prevalece sobre o desespero. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e a alegria voltou àquele lar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele agora diz a você também: não tenha medo, apenas creia. Entregue seus cuidados a Jesus. Para ele não tem causa perdida. Não tenha medo. Tenha fé. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus e a filha de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina.